Olá, meus queridos amigos do canal Fala Sério Pastor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, onde nós falamos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, respondemos questionamentos, questionamentos que são voltados para a fé, para a religião, podem ser enviados para mim através do meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, você pode enviar. Faça um vídeo com a sua pergunta e um celular assim deitado, mande para mim, eu vou responder você aqui no canal, tá certo? Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, nós vamos falar sobre o assunto da hipergraça. O que seria essa hipergraça? É uma coisa boa, é coisa ruim? O que é isso? Que nomenclaturas são essas, pastor? Essa pergunta vem do Augusto, fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar. Fala sério, pastor. Me chamo Augusto, falo de Viana, Espírito Santo. Pastor, gostaria de saber o que é hipergraça? Quais as consequências da hipergraça dentro do contexto adventista? Por que a hipergraça é tão perigosa para a igreja contemporânea? E quais os malefícios da hipergraça para as igrejas como um todo? Fala sério, pastor. Augusto, mais uma vez participando aqui do canal, muito obrigado, excelência, por sua pergunta. Essa é uma pergunta bem interessante, falar sobre hipergraça. Pastor, o que seria isso? Que nomenclatura é essa? Bom, deixa eu iniciar este vídeo falando algo para vocês muito importante. À medida em que novos conceitos filosóficos, teológicos, eu diria, à medida em que heresias vão sendo criadas, vão aparecendo, naturalmente nomes precisam ser dados a estes novos conceitos, a estas novas filosofias, e a hipergraça surge, é um conceito que tem sido, na verdade, essa é uma nomenclatura que tem sido aplicada recentemente por alguns teólogos a um fenômeno que eu vou explicar aqui nesse vídeo para vocês de maneira detalhada. A primeira coisa a ser dita após então este breve introito, esta breve introdução, é que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é o que há de mais sublime em todo o universo, é aquilo que há de mais importante para a nossa fé, para nós que somos cristãos, porque é através da graça e somente por ela que nós temos acesso à salvação. Olha, não existe nada mais precioso para nós do que a graça do Senhor Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês, já iniciando o nosso vídeo, um texto que para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Está no livro de Efésios, no capítulo 2. Eu sei que você conhece. Esse texto é lindo. É muito precioso. O texto de Efésios, capítulo 2, e o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Fantástico. Fantástico. Não existe uma definição mais preciosa, mais linda, mais contundente, mais completa sobre a salvação. Como podemos obter a salvação? Através da graça. Pastor, então quer dizer que as minhas obras não contribuem em um pouquinho só assim com a nossa salvação? Não. Não. As obras não contribuem em absolutamente nada. Não, mas nem um pouquinho assim, nem um centímetro. As nossas obras não contribuem em nada para a nossa salvação. Então, para que ter boas obras? Se elas não contribuem, então para que eu vou precisar de boas obras? E é aí que surge a tal da hipergraça, que aceita tudo e todos. Eu vou falar mais detalhadamente um pouquinho mais à frente. Vou apenas destrinchar um pouco mais sobre essa questão das obras, porque longe de estar falando contra as obras, o que nós precisamos como seres inteligentes, pensantes e estudantes da palavra de Deus é definir as coisas em seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar. As obras têm o seu papel, mas elas não contribuem para a salvação. Sim, mas então, se elas não contribuem para a salvação, para que elas servem? Eu quero analisar mais dois textos com vocês, depois nós voltamos para Efésios e aí eu falo sobre o que seria essa hipergraça. Vamos lá. Os dois textos que eu quero analisar com vocês
estão em dois livros muito próximos um ao outro, que é o livro de Hebreus e o livro de Tiago. Quando você vai na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Santificação é o processo diário de busca, de leitura da palavra, de oração, de boas obras. A isso a palavra de Deus define como santificação. Então, a santificação, se pudéssemos trocar de maneira simples, seria todas as nossas obras, aquilo que nós fazemos para agradar a Deus. E aí o capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, pastor, aparentemente a coisa está contraditória. Porque o senhor acabou de ler um texto do próprio apóstolo Paulo. Eu acredito também que Paulo escreveu a carta de Hebreus. Mas eu acabei de ler um texto onde ele diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E agora está dizendo que sem a santificação, ou seja, sem o abandono do pecado, sem a luta contra o pecado, sem a prática das boas obras, aqui está dizendo que ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então, eu preciso ter a santificação para ser salvo. Então, a santificação faz parte da salvação? Não faz. O pastor está muito confuso. Explique melhor. Eu vou explicar detalhadamente. E eu acho que a melhor maneira de explicar está na carta de Tiago. Eu disse que são dois textos próximos, dois livros próximos. É o próximo livro. O apóstolo Tiago ele vai discorrendo sobre a fé, a importância da fé, e ele fala também sobre as obras, a importância das obras. E aí, o apóstolo Tiago, ele diz assim, olha, eu quero ler o capítulo 2, o verso 14 em diante diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Olha que coisa interessante. O apóstolo Tiago está dizendo assim: o que adianta você dizer que tem fé e você não tem obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas a gente leu aqui, olha, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E aqui o apóstolo diz assim: porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser assim: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Aí o verso 17 ele conclui dizendo assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então toda fé verdadeira, genuína, ela será expressa, ela será evidenciada através das obras. Paulo diz que sem a santificação, isto é, sem as obras, ninguém verá a Deus. Mas ele também diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. E aqui nós precisamos chegar a uma conclusão muito óbvia. Eu preciso definir as coisas em seu lugar para não acabar colocando um peso que não existe em determinado conceito e atrapalhando as coisas. Então, biblicamente, a salvação é por meio da graça de Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo, por meio da fé, que é o braço que alcança esta graça. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Mas e as obras? Não vem por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, no processo de salvação, nada do que você faça vai merecer alguma coisa de Deus. Então, olha, eu estou guardando o sábado, então, Senhor, anota aí, olha, 1 ponto para mim porque eu guardei o sábado. Não matei hoje, então anota mais 1 ponto aí. Olha, eu dei esmolas a uma pessoa que precisa, mais 1 ponto para mim lá no céu. E aí a gente tem uma listagem lá no céu de boas obras, onde Deus vai fazendo um somatório para ver se você... Não. Isso não existe, isso é heresia. Outro conceito herético seria mais ou menos assim: Jesus Cristo, ele vem na cruz do Calvário, morre por mim. E aí entra aquela frase que alguns até acham que está na Bíblia, mas é uma frase apócrifa e eu diria até um tanto herética: faz a tua parte que eu te ajudarei. Então, mais ou menos assim, Deus faz a parte dele, Jesus Cristo vem, morre na cruz. Meu filho, eu fiz aqui a minha parte. E a sua, cadê? Então agora Jesus anda esse tanto aqui, ele anda um pedaço. Agora daqui para frente você tem que fazer também a sua parte. Então a salvação seria, nessa visão herética, seria mais ou menos assim: Jesus faz a parte dele morrendo na cruz, agora eu tenho que ter as minhas boas obras, eu faço também uma parte, e aí junta a minha parte com a parte de Jesus, a salvação. Mentira! Isso é heresia.
Não existe salvação num somatório de coisas que eu faço com aquilo que Deus faz. A salvação é única e exclusivamente aquilo que Deus faz. Cristo morreu na cruz, salvação é através dele, ponto. Não existe acréscimos a isso. Tá, mas e as obras então? E os textos que o senhor leu? Eles são apenas a evidência da salvação recebida. E sabe o que me impressiona? É que as pessoas leem o texto de Efésios e param exatamente onde eu parei, esquecem de ler o verso seguinte. Eu li o verso 8 e verso 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Alguém poderia dizer assim, tá vendo? As obras não prestam para nada. O verso seguinte continua em harmonia com aquele texto de Hebreus, sem a santificação ninguém verá Deus. Em harmonia com Tiago, mostra-me a tua fé, porque a fé sem obra, mostra-me a tua fé com as tuas obras, porque a fé sem obras é morta. Olha o que diz o verso 10. Verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, ou seja, Paulo não está contra as obras, ele não está dizendo que você não deve praticar boas obras. Paulo não está dizendo assim, olha, o cristão não deve ter boas obras, o cristão não deve lutar contra o pecado, o cristão não deve ser uma pessoa que vive de qualquer maneira. Não, ao contrário, ele diz, Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. A gente só não pode confundir e achar que estas boas obras auxiliam em alguma coisa no processo da salvação, compreendem? Todo cristão vai evidenciar com as suas obras a salvação que ele recebeu, mas elas não contribuem para a salvação. Elas não somam ao processo da salvação. Por isso, Paulo deixa cada coisa no seu lugar bem definido. E como eu posso entender melhor esse texto sem santificação ninguém verá Deus? Porque ainda parece que uma coisa vai complementando a outra, pastor. A minha esposa tem uma frase que eu gosto muito e eu quero compartilhar com vocês. Ela diz assim, a Bíblia fala que Satanás pode até se transfigurar em um anjo de luz. Mas você não vai encontrar um texto na Bíblia dizendo que um anjo de luz se transfigura em Satanás. O que eu quero dizer com isso? O que minha esposa quis dizer com este pensamento tão profundo? É que existem pessoas que não receberão a salvação cheio de boas obras. Porque as boas obras não salvam ninguém. Mas será impossível àquele que será salvo não terem as boas obras. Não ter as boas obras. Então, explicando melhor, uma pessoa pode não aceitar Jesus, ser contra a religião, e eu conheço ateus, zombam da fé, zombam da religião, não quero saber. Eu até aceito aquelas falas bonitas de Jesus, mas eu particularmente nem acredito que ele existiu. Tem gente falando isso, nem acredito que ele existiu. Para mim, os conceitos, se é que ele existiu, os conceitos são muito bons, mas eu não sou a favor de religião, não aceito a Jesus como salvador pessoal, eu quero viver a minha vida. Eu faço bem, eu não mato, eu não roubo, eu sou honesto, eu sou uma pessoa que me preocupa com o próximo, eu ajudo as pessoas. Mas eu não quero saber de Jesus, não quero saber de religião, não acredito em céu, inferno, não acredito em nada disso. E aí você vai olhar a vida da pessoa e se diz assim, puxa vida, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que ajuda o próximo. Não, essa pessoa tem que ser. Se ali não for salvo, ninguém mais é salvo. Os critérios para salvação não são através das coisas que alguém fez ou deixou de fazer. O critério para ter a salvação é aceitar a Jesus como Salvador. Então, de boas intenções, o inferno vai estar cheio. Ou seja, há muitas pessoas que têm boas obras e basta ser famoso e praticar boas obras que quando morre o pessoal já diz assim, esse tem um lugar no céu e tal. Olha, se não aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, infelizmente eu preciso dizer isso, não terá salvação. Mas quem diz isso é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas teve boas obras. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso. Então, quer ter acesso à salvação, precisa ser através de Cristo. Não há um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então quer dizer que só vai se salvar quem aceita Jesus?
Mas, pastor, e as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus? Bom, aí é entre Deus e aquela pessoa, porque Deus ele vai considerar o conhecimento que aquela pessoa teve ou não. Mas eu posso garantir a você que aqueles que deliberadamente rejeitaram a graça que foi ofertada, tendo conhecimento da graça de Cristo, tendo conhecimento daquilo que ele fez, e mesmo assim deliberadamente rejeitaram, essas pessoas não terão acesso à salvação por melhores obras que elas tenham. Ok? Então, o que fica claro para nós aqui é que há pessoas que podem se perder tendo boas obras. E a prova disso é que Jesus fala, olha, muitos virão naquele dia em meu nome, dizendo, falando para Jesus, né, no dia do juízo, Senhor, em teu nome nós fizemos milagres. Ora, milagres. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Jesus diz, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aqui Jesus não está falando para o pagão, está falando para o religioso, para aquele que conhecia. Tinha até boas obras, fazia milagres, fazia curas, expulsava demônios. Isso não é bom? É bom? Mas não tinha aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador verdadeiramente. A graça na vida dele não foi efetiva para poder salvá-lo. Então, há pessoas que vão se perder mesmo tendo boas obras. Agora, é impossível aquele que vai se salvar não ter as boas obras, porque as boas obras vão ser uma evidência de que ele recebeu a salvação verdadeiramente. Então, aquele que vai ser salvo em Jesus, que aceitou a graça de Cristo, necessariamente vai evidenciar isto através das boas obras. Então, dito isso, o que seria tal hipergraça? Recentemente, tem surgido muitas denominações para aceitar tudo e todos. Porque Deus aceita, Jesus Cristo aceita todos e transforma a vida destas pessoas. Uma graça que não transforma, ela não é graça, é uma desgraça. E é isso, exatamente isso que se tornou o melhor conceito da hipergraça. Eu diria que a hipergraça, na realidade, é uma desgraça. Por quê? Porque diz o seguinte, olha, venha como você está e permaneça como está. Não tem problema. Jesus te aceita como você é. Ah, eu não preciso abandonar esse pecado? Não, ele te aceita como você é, porque ninguém é salvo pelas obras. Então as tuas obras não valem nada. Se elas não valem nada, então pode ficar do jeito... Você aceita Jesus? Aceito. Pronto. Então, se você aceitou Jesus, não importa o que você faça de errado na sua vida, porque você já aceitou Jesus. A graça vai te salvar. Oh! Então, para estas pessoas, o conceito de graça é um conceito muito, muito deturpado. Sabe, a graça é mais ou menos assim, aceita Jesus, levanta a mão, levantou a mão, pronto, tá salvo. Ah, mas e a minha conduta? E as obras as quais Deus preparou para que andássemos nela? Não, isso aqui não importa, isso aqui não tem relevância. Uma graça que não transforma não é graça, é uma desgraça. A graça, quando ela entra na vida de alguém, ela transforma. Todo aquele que recebe a graça de Cristo necessariamente vai lutar contra o pecado, vai abandonar as práticas que ofendem o coração de Deus e vai procurar viver uma vida de santidade. Então, o que eu tenho visto? Pessoas jovens e com discurso, sabe? O que importa é o amor. Tá, mas espera aí. Mas você está amando do jeito que Deus disse que não era para amar, meu jovem. A Bíblia diz que você deve fazer assim, assim, assim. Ah, mas o que importa é o amor. E eu estou me sentindo oprimido nesta igreja, porque esta igreja não me aceita como eu sou. E aí começam os discursos vazios. A igreja não me aceita. A igreja, quem não está aceitando a sua conduta é a palavra de Deus. Ordene a sua vida de acordo com a palavra de Deus e está tudo resolvido. Agora fica botando culpa na igreja. Ah, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque os irmãos não me amam, porque... Peraí. Você quer que a igreja aceite você e seu pecado junto. E aí essas pessoas, elas começam esse discurso de que eu estou me sentindo oprimido na igreja, eu estou com vontade de me matar porque ninguém me aceita na igreja, porque eu... Aí eles saem da igreja e agora estão criando igrejas para aceitar tudo e todos. Aí você vai para a igreja... Aí chega lá, você não precisa abandonar o seu pecadinho de estimação, porque existe a hipergraça, é uma graça gigantesca, ela te alcança. E, na verdade, o que se tem feito
é tratar a graça, porque eu fico impressionado com a capacidade que o diabo tem de distorcer as coisas de Deus. Porque a coisa mais linda, mais bela, aquilo que é capaz de salvar o ser humano, até nisso Satanás mexeu. Até nisso Satanás mexeu, botou o dedo dele assim, ó. Ah, vocês gostam da graça? Pois então eu vou fazer o seguinte, eu vou valorizar tanto a graça a ponto de você achar que não precisa de mais nada, porque a graça ela é suficiente, e eu vou valorizar tanto, depreciando ou tirando a sua responsabilidade como cristão. Então, a hipergraça é uma supervalorização da graça e uma desvalorização da responsabilidade de um cristão de viver uma vida de santidade. Então não há problema nenhum em se valorizar a graça. Quanto mais valorizar a graça, melhor. Agora, como é que se valoriza muito a graça de Cristo? Como é que eu posso valorizar ao máximo a graça de Cristo? Como é que eu posso ter a hiper, ultra, mega, power graça na minha vida? Como é que eu sei que alguém está realmente valorizando a graça de Jesus? Quando eu aceito a graça de Cristo, a minha vida é transformada. A minha vida ela é modificada, os caminhos tortuosos de pecado que eu tinha eu abandono. Isso sim é uma verdadeira graça. Agora, quando a valorização da graça e uma diminuição ou um aniquilamento, uma aniquilação da minha responsabilidade diante da graça que me foi ofertada, ou seja, eu não preciso de obras nenhuma, eu posso continuar vivendo de qualquer jeito, na verdade isso não foi graça nenhuma, não houve graça aí, houve uma desgraça. E tem muitos vivendo nessa desgraça, achando que estão vivendo na hipergraça de Cristo. Você não está vivendo na hipergraça coisíssima nenhuma. A graça transforma. A graça muda. Quando a graça chegou na vida de Paulo, Paulo era um perseguidor. Ele era Saulo, matava cristãos. A graça chega e Paulo é transformado. E aí é interessante como ele lida com a graça e com a sua vida carnal, que quer fazer o que é errado. Paulo diz assim, eu reduzo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que eu pregando não seja encontrado em falta. O bem que eu quero fazer eu não faço, agora o mal que eu não quero esse eu estou fazendo. Miserável homem que sou. Ah, você dizer um discurso desse, você chamar uma pessoa miserável, você que está querendo viver na prática do pecado. Ai, me ofendeu. Vou sair desta igreja porque me ofendeu. Vou para uma igreja que me aceita. E aí vai lá, viver na sua prática pecaminosa. Deus chega e diz assim, olha, relacionamento é desse jeito. Aí o indivíduo diz, na minha igreja estão me oprimindo. Estão me tratando com preconceito. Então vou para uma igreja que me aceita, porque tem a hipergraça. E aí vai lá para a igreja viver a sua vida, acalentando a sua consciência, achando que está vivendo muito bem, achando que está vivendo na graça, na hipergraça, quando na realidade, como disse, está vivendo uma completa desgraça. E quando eu falo o termo desgraça, não estou querendo falar um palavrão aqui, estou apenas dizendo sem a graça. Porque esse é o significado literal da palavra. Desgraça, ou seja, sem a graça de Deus, sem a graça de Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Mas não jogue as obras no lixo, achando que, já que eu recebi a graça, posso agora viver uma vida tortuosa. Não. Deus, somos feituras de Cristo, criado em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. E sem esta santificação, sem esta evidência de que realmente aceitamos a graça de Cristo, diz o apóstolo Paulo lá em Hebreus 12, verso 14, sem a santificação ninguém verá a Deus. Não é que ele está dizendo que a santificação faz você ver a Deus. O que vai te fazer viver a eternidade é a graça. Mas a evidência de que você recebeu essa graça é viver uma vida de santidade. De santidade. Abandona o pecado. Lute contra o pecado. Pastor, cair, levante. Você não pode ficar caído, levante. Sacuda a poeira e diga, Senhor, me perdoe, quero recomeçar. E recomece. Um homem não se mede pelas vezes que cai, e sim pela classe com que se levanta. Quando o homem reconhece o seu erro, ele andou metade do caminho.
A outra metade é parar de errar. Então, este conceito filosófico equivocado a que alguns têm chamado de hipergraça é um conceito que destrói a responsabilidade do cristão diante da santidade que ele deveria viver ao aceitar a graça de Cristo. A graça, na verdade, é uma bênção, mas todo aquele que aceita a graça vive à altura do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.